Olá, amiguinho, amiguinha, estou aqui para falar sobre um livro recentemente lançado sobre economia comportamental chamado Noise, ou em português, Ruído. E estou aqui para falar especificamente do primeiro capítulo e também da introdução, porque eu não li ele todo ainda. Mas é proposital, porque a minha ideia aqui é fazer uma série de vídeos como se fosse um diário de bordo da leitura que eu estou tendo desse livro. E pode ser que realmente fique interessante, porque eu de fato só li até o primeiro capítulo e não li mais até gravar esse vídeo, então eu não sei o que acontece depois. Então eu vou te passar o que eu aprendi até o final do capítulo 1. Mas vamos do início, porque se você não sabe do que eu estou falando, você não tem a obrigação de saber, deixa eu te explicar um pouco qual que é a importância desse livro. Então, em primeiro lugar, o título do livro é Ruído, e o subtítulo é Uma Falha do Julgamento Humano. Se você nunca viu esse livro, mas acha a capa meio familiar, é porque ele é quase como se fosse uma sequência para o livro best-seller, já um pouco mais antigo, chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E ele foi escrito pelo trio maravilha aqui do lado. O Oliver Sibony, Cass Sunstein, e o mais conhecido e mais pop, o Daniel Kahneman, que também é autor lá do livro Rápido e Devagar. Nesse primeiro vídeo eu não vou abordar só o capítulo 1, também vou abordar um pouco da introdução, que é super importante para você começar a entender o que ele está chamando de ruído. E esse é o principal assunto do livro, o ruído do sistema. Mas já vou começar aqui com uma pequena crítica de que se você acha que quando você terminar o capítulo 1 você já vai ter uma boa ideia do que é esse ruído, não. Eu achei que podiam ter perdido um pouco mais de tempo na explicação do que eles estão chamando de ruído. Daqui a pouco eu entro um pouco mais sobre como que o livro explicou. Eles usam lá a metáfora de tiros e alvos no negócio, e até que não é ruim a metáfora, mas não é o bastante, não é suficiente para uma pessoa leiga entender do que eles estão falando. Inclusive vou admitir aqui que eu roubei para conseguir explicar para vocês o que é ruído. Eu tive que ler as entrevistas que o Kahneman deu sobre o livro. Mas, porém, todavia, como eu também já falei, eu li apenas até o capítulo 1. Então pode ser que ele explique melhor nos outros capítulos. Só que, como o título do livro é Ruído, eu já ter explicado no primeiro capítulo logo direitinho o que ele é. Mas tudo bem, vamos seguir com as explicações que eu peguei nas entrevistas. O primeiro ponto importante é dividir o ruído do viés. Nosso querido livro lá do Rápido e Devagar, ele se foca muito nos viés comportamentais. Ele aborda muitos e praticamente todos eles. E faz todo sentido usar a explicação do que é um viés para explicar o que eles estão chamando de ruído. Porque o viés é um fenômeno dentro do indivíduo. Ele é um mecanismo psicológico, especificamente que causam erros sistemáticos na tomada de decisão dos indivíduos. Por isso que a gente chama de viés. Então guarda isso, o viés é um mecanismo psicológico que explica os eventos de uma ótica de dentro do indivíduo. Isso foi o viés. Agora, o ruído, ele não está dentro do indivíduo. Ele vai ser a variabilidade entre os indivíduos. E à primeira vista, diferenciar isso parece ser muito complicado. Na segunda vista também. Até talvez na terceira vista. É complicado. O que o livro quer passar pra gente é que o viés e o ruído são histórias completamente diferentes. Só que eles não são duas fontes concorrentes para o comportamento do indivíduo. O que os próprios autores admitem ser muito confuso. Se tu curtir matemática, eles dão uma visão também um pouco matematizada da diferença entre viés e ruído. Eles comparam o erro no comportamento com um erro matemático. Porque afinal o que eles estudam é o comportamento que sai errado, né? Então, estudar o erro matemático faz algum sentido. Quando a gente olha para o viés, a gente está olhando para a análise da média do erro. E quando a gente olha para o ruído, a gente está olhando pela análise da variabilidade do erro. Eu espero que conforme a gente vai avançando vai ficando um pouco mais claro essas diferenças. E o último ponto importante na distinção entre os dois é que para você estudar o ruído, você não precisa saber nada sobre o indivíduo, diferente do viés. Uma coisa que ajuda muito é um exemplo que nos é dado, que é o seguinte. Eu vou ler aqui. Se uma mulher que deveria ser contratada não for contratada, digamos que pelo fato dela ser mulher, reconhecemos isso como uma única decisão. Além disso, há uma explicação causal. Então temos aí, claro, um exemplo de uma situação em que há preconceito. Com esse exemplo, nos é apontado o carisma do viés. Por quê? Porque numa situação dessas, em que estamos analisando o comportamento apenas de um indivíduo, a gente consegue atribuir viés, consegue atribuir explicações, a gente consegue falar, teve viés da confirmação, viés do afeto, representatividade, etc. Então o viés tem um carisma maior pra gente, por esse poder causal que ele exerce. E por que eu tô falando isso? Porque o ruído, por outro lado, não tem nenhuma função num julgamento individual que nem esse. Você não consegue identificar ruído nessa história. Pois o conceito de ruído, segundo o livro, é por definição um conceito estatístico. Então, quando você diz que um comportamento possui ruído, você quer dizer que comportamentos desse tipo possuem ruído. Pois quando eles foram analisados estatisticamente, eles mostraram uma alta variabilidade. Aí agora começa a ficar um pouco mais claro a diferença do que é viés, do que é ruído e exatamente o que significa esse ruído que eles estão chamando. E aí não tem como, gente. Eu às vezes encontrei algumas coisas estranhas, e aí não tem como eu não pontuar aqui, pois
Como eu acabei de explicar, que o livro me explicou, o ruído é um fenômeno estatístico que não faz sentido ser estudado numa situação individual. Mas, ao mesmo tempo, em várias partes, o livro diz que onde quer que haja um julgamento, vai haver ruído, inclusive mais ruído do que você imagina. Que é uma frase bonita, é carismática essa frase. Só que ela acaba deixando tudo mais confuso, porque acabaram de explicar que não acontece em julgamentos individuais, mas aí na outra frase fala que quando há julgamento há ruído, assim, eu entendi. Você só consegue analisar o ruído em julgamento estatístico, mas aí com essa análise você consegue dizer que no individual também tem. Mas ainda assim, se você não quebrar um pouco a cabeça, isso confunde bastante. E aí teve várias entrevistas que o Daniel Kahneman falou que para ele o ruído, ele inclusive é significativamente mais importante para os erros de decisão do que o viés. Eu ainda não sei inferir o quanto que isso é marketing para a venda do livro dele ou o quanto que ele realmente está certo. Isso aí eu vou conseguir ao longo da leitura do livro e você vai acompanhar isso, olha que legal. E para terminar a parte da introdução, sim, eu só falei da introdução até agora, não entrei no capítulo 1. Para não dizer que eles não explicaram o ruído ou então que fizeram um péssimo trabalho nisso, eles chegaram a tentar explicar sim. Usaram aqui essa imagem que eu estou mostrando, em que eles mostram alvos e tiros aonde que acertaram no alvo para tentar explicar o que é ruído e o que é viés. Mas aí uma opinião extremamente pessoal. Pode ter muita gente que gostou do exemplo, gostou da metáfora e ajudou. Para mim não ajudou, para mim deixou mais confuso. Eu acho que eles não perderam tempo bastante, páginas bastante, tentando explicar essa metáfora, foi muito rápido e acabou me deixando mais confuso. Eu tive que ler por fora as entrevistas do Kahneman para entender essa posição do que diabos é um ruído para eles. Depois eu vou reler essa parte da metáfora dos alvos para ver se faz mais sentido depois que eu entendi melhor o que é ruído. Ok, mesmo assim era para ter feito sentido inicial, né? Porque estava na introdução do livro. Bem, vamos lá, vamos seguir. Começando o capítulo 1, chamado Crime e o Castigo com Ruído. Ou então o crime e o castigo ruidoso, algo assim. Eu acho que foi uma brincadeirinha com o livro do castigo, Eu acho que o título desse capítulo foi uma brincadeirinha com o livro O Crime e o Castigo, do Dostoiévski. Aproveitando que eu mexi na minha estante de livros, eu falei do Rápido e Devagar e não mostrei aqui. Esse aqui é o livro do Rápido e Devagar. Se você não leu ainda, vale super a pena caso você queira entrar no mundo da economia comportamental. E eu não vou mostrar o livro do Noise porque ele tá no meu Kindle, que tá no celular, que tá me gravando, então é meio que impossível. E o que o livro vai nos passar desse negócio de crime, de castigo? Bem, é um capítulo inteiro que fala sobre o que muita gente já estudou, o que já é abordado, acho que no livro do Rápido e Devagar, é bem conhecido para quem estuda economia comportamental, que são os erros comportamentais causados por vieses nos juízes na hora deles fazerem um julgamento de crimes. E vamos lá, como é que o capítulo segue? Ele te traz um questionamento, ele pede para você supor que alguém cometeu um crime. Pode ter furtado uma loja, ou então usado drogas, ou então assaltado um banco. Te pergunta, qual que você acha que é a provável sentença para essa pessoa, quando ela for pega? Mas ele não está interessado na sua resposta, ele quer só que você reflita para ele te jogar a ideia de que não é aceitável que uma pena por uma condenação dessas dependa do juiz. Pois o juiz deveria ser um mecanismo do sistema, ele deveria ser o que está lá para honrar as leis. E não dar a opinião dele. Isso pode dar treta aqui. Mas vamos seguir, calma, não comenta ainda não, espera terminar o raciocínio. Ele vai além e também diz que o clima no dia também não deveria importar com a decisão do julgamento. E nem se o time de futebol do juiz ganhou ou perdeu. Tá entendendo onde que eu vou chegar? O que você acharia justo se 3 pessoas que cometeram o mesmo crime recebessem sentenças exageradamente diferentes? Acho que a maioria diria que não é justo. E adivinha? É exatamente isso que ele vai mostrar que acontece. Então, os autores nos jogam vários experimentos, se propõem a entender o quanto que esses julgamentos de juízes para crimes diversos têm opiniões divergentes ou convergentes. Então ele traz um estudo, por exemplo, de escala feito em 1974, que eu vou ler aqui, ó. 50 juízes foram solicitados a definir sentenças para seus réus em casos hipotéticos, resumidos em relatórios idênticos de pré-sentença. Então os juízes recebiam lá um relatório de pré-sentença contando os detalhes do crime. E todos os 50 juízes receberam o mesmo relatório. Será que a sentença que os 50 juízes deram foi a mesma? Não, não foi. Eles viram que, olha que exemplo legal, um traficante de heroína pode receber uma pena de 1 a 10 anos. Ou seja, desses 50 juízes, teve juiz que deu 1 ano de pena por tráfico de heroína. Teve juiz que deu 10 anos de pena. Eu não estou interessado na sua opinião se
isso um ano é muito pouco, ou então 10 anos é muito. A questão aqui é que a diferença é muito grande. Assim, não importa qual for o crime. 9 anos de diferença, ou seja, de variabilidade no julgamento, é grande, gente. Isso não é o único exemplo. Também tem um assaltante de banco que a variabilidade foi de 5 a 18 anos. Então o cara, por ser um assaltante de banco, a sentença dele pode variar de 5 a 18 anos de prisão, dependendo apenas do juiz que está analisando aquilo. Não é assim para ser o sistema judicial. Não é. Ah, então nenhum dos casos analisados teve unanimidade? Teve. Foram 20 casos analisados por 50 juízes. Desses 20 casos, 4 foram unânimes na resposta, na sentença. 16 não foram. Então, não é um caso raro. Essa variabilidade é a norma. É a regra, não é o ponto fora da curva. E aqui ele poderia falar sobre vários viés comportamentais que afetam esses juízes. O viés do afeto, representatividade, disponibilidade, confirmação, sobrecarga de informações, framing, por aí vai. Só que essa parte eu achei realmente boa, porque ele está de fato respeitando a proposta dele. Ele não está aqui para falar sobre viés, ele está aqui para falar só sobre o ruído. Então eles realmente não estão interessados em falar dos vieses dessa situação. Eles querem só analisar a parte estatística para ver a variabilidade de decisão, que é o ruído. E como eu disse, ele fala sobre vários estudos de juízes. Eu vou trazer aqui alguns para vocês de forma resumida. Ele traz um outro estudo nessa mesma linha, com juízes analisando casos fictícios, só que é muito maior. Em 1981, envolveu 208 juízes federais. E eles viram novamente uma disparidade substancial. Apenas 3 dos 16 casos analisados por todos esses juízes houve um acordo unânime da pena de prisão. Então, mais uma vez, a variabilidade é o que mais ocorre. A gente tem que lembrar que esses estudos, eles são rigidamente controlados, porque estamos falando de ciência, não estamos falando sobre enquete do Facebook e no Instagram. Então eles têm que ser muito controlados para a gente conseguir definir a variável relevante do comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque na vida real, eles não recebem um pré-caso todo bonitinho e eles têm tempo de analisar. Não. Na vida real tem um bando de outra coisa que pode atrapalhar, que pode gerar mais ruído. Então, se a gente está achando que está tendo muito ruído nessas decisões de juízes, a verdade é que na vida real, nos casos reais, deve ter mais ainda. Olha que legal, teve estudo que mostrou que os juízes têm maior probabilidade de conceder liberdade condicional no início do dia ou após uma pausa para a comida, do que imediatamente antes dessa pausa. Se os juízes estão com fome, eles são mais duros. Olha que legal. Então, quando começou o dia e o juiz está lá fazendo o trabalho dele, ele tende a ser mais de boa. Ele tende a, putz, estamos tranquilos, sei lá o quê. Vai chegando lá pelas 11 horas, meio-dia, o almoço já está atrasado. Isso, quem não passa por isso, que trabalha? Eu passo por isso. Quando chega lá às 11 horas, eu estou assim meio pavio curto, que eu estou ficando com fome. Só que, claro, o meu trabalho não impacta diretamente quantos anos a pessoa vai ficar presa, né? No do juízo isso impacta. Então, estatisticamente já verificaram, e isso já vi em vários estudos também, não é só no livro. Nos horários em que as pessoas estão com mais fome, são os horários em que as penas para a prisão são mais pesadas. Então o juiz já está lá, irritado, com fome, aí vem uma pessoa, ele analisa, ele está já mais duro, ele está irritado. E logo depois do almoço, você está o quê? Você está feliz, você está de barriga cheia. Então a tendência do juiz a ser mais leve, mais brando na sentença dele, fica muito maior. Olha outra interessante. Um estudo de milhares de decisões em um tribunal de menores descobriu que, quando o time de futebol local perdia um jogo no final de semana, os juízes tomavam decisões mais duras na segunda-feira. Olha isso. Os juízes, como todos aqueles que moram na cidade, curtiam muito o futebol local. E aí, quando o time da cidade perdia, eles ficavam mais irritados emocionalmente, mais negativos. E aí eles descontavam a frustração deles nas pessoas que eles estavam sentenciando. Claro, eles não são vilões da Disney. Eles não estão lá e vou ferrar a vida desse cara porque o meu time perdeu. Não! Isso não é consciente, gente. Mas agora que nós sabemos que isso acontece, é a nossa responsabilidade de fazer algo para mudar isso. Inclusive, muito importante, esse estudo aqui que eu acabei de mencionar do time de futebol também verificou que as pessoas negras eram muito mais impactadas por essa diferença que acontecia na segunda-feira. Isso é muito triste. Quer um outro interessante sobre o ruído? Olha, um estudo de 6 milhões de decisões tomadas por juízes na França ao longo de 12 anos descobriu que os réus recebem mais clemência, ou seja, sentenças mais leves, quando estão em seu aniversário. Sem mais, não vou comentar. Vamos mais um só para finalizar. Olha,
Mesmo algo tão irrelevante quanto a temperatura externa pode influenciar os juízes. Uma revisão de 207 mil decisões em um tribunal de imigração ao longo de 4 anos descobriu que quando está calor do lado de fora do tribunal, as pessoas têm menos probabilidade de ter o asilo no país concedido. Ou seja, pessoas fugindo de seu país de origem por situações críticas, por guerra, por querendo asilo no país que está indo lá, no país do juiz. É trabalho do juiz sentenciar para ver se a pessoa tem ou não tem direito de continuar no país que ela está se refugiando. Quando o dia estava calor, as sentenças que ocorreram em dias que estava mais calor foram mais duras do que as sentenças que estavam quando estava mais frio. Provavelmente porque o frio nos remete a situações difíceis, que precisamos de agasalhos, precisamos de alimentação, precisamos reter calor. Então isso pode trazer de uma maneira não consciente a visão daquele juiz de que ele precisa ajudar o próximo, de que tu pode passar por uma situação difícil, associar a pessoa com um morador de rua. Lembrando, o que eu estou fazendo aqui é especulando só. Não foi feito um estudo para ver se realmente é isso que está passando pela cabeça do juiz. E o livro segue nos contando que isso também foi percebido por juízes. Isso não é uma coisa que ninguém nunca percebeu, descobriram no passado. Não. Já há décadas tem juízes que lutam para mudar isso, que eles percebem que há uma variabilidade muito alta nas sentenças. Isso não é saudável para a população. Inclusive até conseguiram, nos Estados Unidos, agora falando, criar diretrizes que obrigavam os juízes a seguir um padrão. Agora eu vou ler para vocês para não falar nada errado. De acordo com as diretrizes criadas, os juízes devem considerar 2 fatores para estabelecer as sentenças: o crime e o histórico criminal do réu. Aí os crimes são atribuídos a um dos níveis de ofensa. Uma vez que o crime e a história criminal são reunidos, as diretrizes oferecem uma gama relativamente estreita de sentenças, com um limite máximo e mínimo autorizado. Isso serviu justamente para acabar com essa variabilidade de 9 anos, de 15 anos, de uma sentença e outra para o mesmo crime. Mas nós somos seres humanos. O que aconteceu depois disso? Vários juízes fizeram objeções. Argumentaram dizendo que as diretrizes eram extremamente injustas, porque proibiam que os juízes levassem em consideração as particularidades dos casos. O que é verdade, o preço de você tomar uma decisão com menos ruído, ou seja, uma decisão melhor, é tornar ela mais mecânica mesmo. E como eu disse, para muitos juízes foi inaceitável, porque o ser humano tem essa questão, né? Nós somos especiais. Como assim estão dizendo que eu tenho que seguir uma regra agora? Antes, a minha opinião, a minha sentença não era boa o bastante? Como assim? Eu estudei tanto para isso. E também rola aqui, claro, um viés do excesso de confiança, de você crer que você vai ter todas as informações adequadas, você vai ter toda a energia mental disponível o tempo todo para tomar sempre as melhores decisões e fazer sempre as sentenças mais corretas possíveis. Pois é, e realmente esses juízes aí que estavam reclamando conseguiram. Eles conseguiram tornar as diretrizes apenas como um tipo de aconselhamento, uma sugestão, não uma regra. E acabou por aí essa novela? Não, nunca acaba. Vamos continuar. Por quê? Porque a professora de Direito de Harvard fez um estudo para ver se houve alguma mudança na estatística das sentenças depois que as diretrizes se tornaram apenas consultivas. Ela fez um estudo com um conjunto de dados enorme de sentenças reais, envolvendo quase 400 mil réus criminais, para investigar o que aconteceu depois que as diretrizes deixaram de ser obrigatórias. E você já sabe o que aconteceu, né? Voltou a ter uma grande variabilidade nas sentenças para o mesmo crime. Ela conseguiu ver que depois que as diretrizes deixaram de ser uma regra, a variabilidade dobrou. É isso, gente. Mais uma vez, o ego humano triunfa sobre a ciência. Esse foi o primeiro capítulo do livro do Noise, ou seja, do livro do ruído. Nós aprendemos que experimentos mostram grande variabilidade que juízes fazem em suas sentenças para o mesmo crime. O que é ruim porque, obviamente, a pessoa que comete o mesmo crime que a outra não deveria ter uma sentença diferente só porque ela está sendo julgada por um juiz diferente. Afinal, como vimos, muitas coisas impactam no humor do juiz e o humor do juiz vai impactar na sentença que ele vai dar. Uma possível forma de resolver isso é criar regras, criar diretrizes, mas elas agridem o nosso ego. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, vou fazer aqui que nem blogueirinho, compartilha, curte, se inscreve também, tem a coisinha aí, o sininho, se inscreve nele também. E em breve sai o segundo livro falando sobre o capítulo 2. Já adianto aqui o nome do capítulo, que se chama Um Sistema Barulhento, que é uma tradução vinda do ruído, é um sistema ruidoso, mas ruidoso é meio estranho, então um sistema barulhento. Afinal, ruído é um barulho, não é? Deve ser. Então é isso. Muito obrigado, tchau!